Saúde a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, da criação até Cristo. Então, nós vamos iniciar abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 e 39. Então, nós vamos fazer uma conversação sobre o Espírito Santo. Nós observamos, quando lemos a palavra, que no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que tinham o Espírito Santo. Eram algumas pessoas que o Espírito Santo tocava, que o Espírito Santo agia para fazer a obra de Deus. Alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns juízes, conforme a vontade do Pai, aquela pessoa aceitava o Espírito Santo, era chamado, e Deus permitiu o Espírito Santo atuar naquela vida para fazer a obra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar do Espírito Santo, da criação até Cristo. Alguns exemplos, porque são muitos exemplos na Bíblia. Da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Neste período, o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, não era em todas as pessoas, era em algumas pessoas em que Deus permitia, e capacitando essa pessoa para guiar, exortar e liderar o seu povo. Era para isso que Deus permitia a presença do Espírito Santo em alguns líderes, para direcionar, para guiar, para exortar, liderar o povo dele. Um dos exemplos que tem na Bíblia, nós vamos ler Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 39. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ensine e nos capacite, porque o Espírito Santo já está aqui para podermos fazer esse vídeo, ensinarmos aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Minha irmã, meu irmão, abra sua Bíblia, porque a Bíblia é que nos capacita, é que nos ensina, é que transforma a nossa vida para sermos guiada e comandada pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e José. Faraó com José como governador. Versículo 38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Vejam só, hein? Versículo 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Vejam só, Faraó detectou José no meio dos escravos, foi detectado através dos líderes dos escravos que José era inteligente, que José era sábio, que ele era diferente dos demais escravos, porque José tinha o Espírito Santo de Deus. E observando que ele tinha inteligência e sabedoria, ele passou para ficar na casa de Faraó. E aí começou a desenvolver o ministério dele. Então, nós observamos o que o Espírito Santo fez na vida de José, porque José foi tirado pelos irmãos, jogado no calabouço, no buraco, ficou lá e foi vendido como escravo. Sofreu muito José, mas nenhum modo ele quis fazer alguma coisa contra os irmãos, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Era um dos que tinha o Espírito Santo de Deus. Por isso, ele só amava, ele só fazia maravilhas, guiado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor capacitou José. Ele chegou a administrar o Egito. Os engenheiros na construção do tabernáculo, Jesus capacitou os homens para fazer o tabernáculo. Então, são alguns homens que foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, você que tem o Espírito Santo de Deus, você é capacitado, está sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus nesta terra, para divulgar a palavra de Deus, para ensinar outras pessoas a palavra de Deus. Então, outro exemplo
Moisés e seus auxiliares para conduzir o povo. Moisés foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus no deserto. Moisés passou 40 anos no deserto. Foi capacitado e veio atuar para liderar o povo de Israel, o povo de Deus. Está em Números 27:18. Os juízes que também foram chamados para julgar Israel, que está no livro de Juízes, capítulo 3:10, eles também foram capacitados para liderar o povo. Os reis a governar Israel, os reis que foram escolhidos também, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, tinham a presença do Espírito Santo para administrar o povo. Os profetas, que Deus escolheu os profetas para divertir e orientar o povo de Israel. Tem no livro de 2 Crônica 15:1, tem no livro de Isaías, livro de Miqueias, Ezequiel, tem vários livros que contam a história dos profetas que foram escolhidos por Deus e que o Espírito Santo habitava, capacitando cada um para falar, ensinar o povo de Deus. Nós vemos que Faraó, ele viu em José um homem que tinha o Espírito de Deus. Agora, caminhando para o Novo Testamento, nós vemos a presença de Jesus Cristo. Jesus foi batizado nas águas e, ao sair das águas, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Eis que se abriram os céus quando ele saiu da água, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, eles foram capacitados pelo Espírito de Deus. Em Mateus capítulo 3, verso 17, diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Após o batismo de Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, jejuando 40 dias, respondendo com a palavra de Deus, que vinha da boca de Deus para o inimigo. Foi preparado no deserto para enfrentar qualquer adversidade. Está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, em que Jesus foi preparado no deserto para iniciar o ministério dele. Assim é conosco. Nós nos batizamos nas águas, recebemos o Espírito Santo e somos capacitados para executar a obra do Senhor Jesus Cristo, para vigiarmos, orarmos, lermos a palavra, praticar em nossas vidas e na vida das outras pessoas que o Senhor encaminhar para cada um de nós. É assim que Deus fez comigo e faz com você, meu irmão. Você mesmo. Jesus está lhe chamando, você que abriu esse vídeo, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando você para aceitar Jesus Cristo e receber o Espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus, para executar a obra do Senhor, divulgar a palavra de Deus, divulgar as boas novas para todas as pessoas da terra, em todas as nações, todas as cidades, ao seu redor, na sua família, na sua vizinhança, no seu serviço, na universidade, na escola, onde você andar, você vai falar desta palavra maravilhosa. Aí Jesus, ele saiu do deserto forte e começou o seu ministério na Galileia, pregando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino do céu, ele dizia. Ele também, ali quando ele foi caminhando pela Galileia, ele foi escolhendo e chamando os primeiros discípulos e ensinando nas sinagogas. Assim que foi o ministério de Jesus e é o nosso ministério. Você sai e já sai ensinando a palavra de Deus. Estude, meu irmão, estude. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ler para poder o Espírito Santo poder falar através de mim e de você. Você que não aceitou o Senhor, venha para Jesus. Aceite Jesus como Salvador, para ser guiado pelo Espírito Santo, pela palavra. Obrigado, Paizinho, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Obrigado por nos ensinar o Espírito Santo, da criação até Cristo. Maravilhoso, Deus. Maravilhoso, Deus. Eu contemplo a Tua presença e unção na minha vida e em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossas vidas. Nos enche do doce e amado Espírito Santo que está aqui comigo. Enche cada um do Espírito Santo, para que cada pessoa possa executar a palavra do Senhor na sua vida e na vida das outras pessoas. Nos abençoa, nos protege e nos guarda. Assim no canal da Serva Lúcia Costa. Venha ler a palavra junto comigo. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. A Bíblia fechada, ela não acrescenta nada em você. Mas se você abrir a Bíblia, orar e ler a palavra de Deus, você vai ver a mudança que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe.